Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a gente inicia essa live, então, tá? Eu estou extremamente feliz, inclusive com pessoas, assim, muito queridas, pessoas que, enfim, que permitiu o Senhor Deus, né, me apresentar e ser minha família em Santa Maria, inclusive, né? A Mari, nós já nos conhecíamos antes mesmo de Santa Maria, né? Desde criancinha. Por alguns festivais, meu Deus, né, Que Laís? coisa! Enfim, né? Então, é uma grande alegria, satisfação total, assim, para mim, estar com vocês aí, tá? Então, né, o tema da nossa live, da nossa discussão, na verdade, da nossa conversa, né? É sobre a questão da representatividade feminina no ambiente gaúcho, tradicionalista, enfim, né? Na verdade, essa discussão surgiu de uma ideia, enfim, que acabei tendo para que nós saíssemos necessariamente do... Vamos colocar aí do comum, né? Sempre falarmos somente dos costumes. É Semana Farroupilha, tá? Então vou botar minha pilcha, eu vou arrumar meu mate, né? E essas coisinhas básicas. Legal, isso é bom também, mas a gente já cultiva isso ao longo do ano inteiro, né? Enfim, que a gente pudesse fazer uma ideia de análise um pouco diferente para essa nossa Semana Farroupilha. Então, surgiu a ideia de trazer esse tema. E juntamente com eu falei com a minha coordenadora, com uma das minhas coordenadoras, que é a Gisele, ela já aviso de antemão que nós conversamos, ela não vai poder estar presente agora, mas, enfim, depois ela assiste. Então, ela pontuou comigo, né, algumas coisas, e, enfim, estava lá, né, tendo aquelas ideias laísticas. Pá, mas então podia falar com o Valmir, né? Pá, mas então podia falar com a Mari, né? Enfim, minha galera aí. E assim nós fomos nos somando e foi virando e foi se tornando, na verdade, um projeto, né? Um baita projeto aí com essa galera aí de gabarito podendo falar conosco e estando presente aqui conosco, né? Eu vou pedir, então, sejam todos bem-vindos, como já falei, né? Vou abrir aqui a câmerazinha aqui do Valmir. Deixa eu te achar, Valmir. Estou aqui. Deixa eu te fixar na tela principal. Vou pedir para que tu te apresente, enfim, para o povo te conhecer um pouquinho, né? Eu libero, assim, o pessoal conhecer. Tudo certo. Boa noite, então, para todos vocês que estão conosco essa noite. Boa noite, Laís, muito obrigado. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite. Inclusive, ali no CTG, nós temos uma grande atividade hoje à noite. Daí eu falei para eles, não poderei estar presente nesse primeiro momento, porque eu tenho um compromisso bastante sério. Qualquer atividade ao lado da Laís, ao lado da Mariana, me deixa extremamente feliz, extremamente... Me dá uma energia nova. Conviver, mesmo que de longe, com a Mariana Marques, com a Laís Maccioni, é uma alegria enorme, é uma felicidade muito, muito grande. E assim, eu comecei no tradicionalismo há muito tempo, né? A grande maioria de vocês, nem a Laís, nem a Mariana eram nascidos ainda, e de lá para cá venho trilhando o caminho, né, da tradição em cada uma das manifestações que ela possibilita. Já tive a oportunidade, isso é muito interessante, de estar em vários lugares do mundo, levando a arte e a tradição do Rio Grande. Já estive na Bélgica, na Espanha, no Peru, na Grécia, já no México. Recentemente, agora em fevereiro, no início da pandemia, eu estava na Itália. Nós estávamos levando a arte e a tradição gaúcha através dos grupos do Sentinela da Querência em 2 festivais internacionais de folclore lá na Itália.
E, além disso, né, há muito tempo, na coordenação artística do CTG Sentinela da Querência, aqui de Santa Maria, nós temos 3 CTG Sentinela da Querência no estado, tem Lagoa Vermelha, tem Erechim e tem Santa Maria. Então, nós aqui de Santa Maria, também no departamento tradicionalista Querência das Dores, por quem eu guardo um grande carinho, sempre apoiando, sempre junto com o Grupo das Dores também, né? Enfim, aqui em Santa Maria já participei de praticamente todas as entidades, desenvolvendo atividades em todas as entidades, porque a tradição é isso. O tradicionalismo ele tem que agregar, ele tem que unir, ele tem que trazer para a volta, e principalmente nos dias de hoje, a gente tem que olhar para o tradicionalismo como uma fonte inesgotável de respeito. É o que nós estamos precisando, é o que a gente precisa muito nesse momento. Quando tu fala da questão da mulher no tradicionalismo, a mulher em qualquer espaço, e o homem em qualquer espaço. Se vocês buscarem qualquer bibliografia tradicional gaúcha, Paixão Cortes, Barbosa Lessa, mesmo com a passagem do Saint-Hilaire aqui pelo estado, deem uma olhada nos livros dele. Eu tive a oportunidade de ler o Saint-Hilaire na origem, né, no francês, e eles sempre dizem a mesma coisa. O homem gaúcho, ele é elegante, é gracioso. Tem gente que vai achar estranho, mas como isso? O homem gaúcho é gracioso nos seus gestos, no seu movimento e nas suas relações. E isso torna o homem gaúcho diferente de muitos outros e diferente da concepção que a gente tem hoje do homem gaúcho, que é grosseiro, que é isso, que é aquilo. Não. O homem gaúcho é elegante, é gracioso, e especialmente nas suas relações, na relação com a sua mulher ou com as mulheres de uma forma geral. Então a gente tem que parar com essa história de que o gaúcho é forte, o gaúcho é grosso, o gaúcho... Não. Pode ser grosseira a atividade que ele desenvolve, mas a relação dele com a sua família, com as mulheres da família e com todas as mulheres de uma forma geral sempre foi de muito respeito, né? De muito, muito respeito, e dentro da arte tradicional, além do respeito, a questão da elegância e da graciosidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito bem. É uma alegria enorme estar com essa personalidade, né? Que é o Valmir. Sim. Nossa, vocês não têm noção, assim, ó. Então, puderam ter um pouco, né, assim, de ideia. Agora, eu vou pedir para que a Mariana se apresente. Vou te fixar aqui, Mari. Vamos lá, então. Boa noite, gente. Olá, vocês que estão nos olhando agora, né? Eu não sei em que momento também outras pessoas vão estar conosco, então sejam bem-vindos à nossa conversa. E é uma alegria estar aqui com essas pessoas ilustres que fazem parte da minha vida, que têm um pedacinho do tijolo da construção da minha carreira, porque a Laís eu conheço já desde antes de Santa Maria, né, Laís? E a gente estava nos palcos dos festivais, tanto gaúchos quanto de outros gêneros também, cantando no nosso Rio Grande do Sul. E o Valmir eu tive a grata oportunidade de conhecer em Santa Maria, foi a minha família, né? É a minha família em Santa Maria, com todo cuidado, com todo carinho, com todo conhecimento que ele me trouxe. E tenho certeza que ele tem vários tijolinhos, Valmir, você tem na minha construção, na minha carreira. Tu tá aí com... E eu tenho muita gratidão por isso. Então, Santa Maria foi uma escola, né, para mim, assim, em todos os sentidos. Quanto de tradicionalista, quanto de amizade, da união, de estarmos juntos e de evoluir como pessoa e como artista também. Foi aí que a gente levou prêmios, né, no Enarte, finalíssimos do Enarte. Graças a Deus. Nessa ocasião eu fiquei em 5º lugar e o nosso conjunto vocal em 2º, se eu não me engano. Mari, não, ficou em 4º, amiga. Respira. Em 4º? Olha só, nem me lembro. Não, segundo foi o vocal. Isso e quarto, aí. Isso, quarto a Mari, primeiro o Jean. Olha o Jean na chula, né? Isso. Era um baita time, né? Nossa Senhora, isso aí ficou para nossa história. Enfim, né? Eu sou cantora, eu canto desde os meus 3 aninhos de idade, para quem está nos vendo, e a música ela me escolheu, não foi algo que eu escolhi. E eu comecei a cantar, a primeira música que eu cantei na minha vida, ela não podia ser mais gaúcha possível, né?
A primeira música que eu cantei foi a música João Balaio, do Mano Lima, que é um grande artista que eu admiro muitíssimo. Hoje é meu amigo, eu sou extremamente fã dele. E eu cantei por muitos anos o João Balaio, porque eu era muito menina. Então, com 3 aninhos de idade, era a única coisa que eu sabia decorar naquele momento. E a partir daí foi a minha construção. Eu nasci dentro do Centro de Tradição Gaúcha, a minha família toda cultiva as nossas tradições, e eu tive o prazer de estar dentro do Centro de Tradições Gaúchas, aprendendo, né, a nossa cultura, esse amor pelo Rio Grande do Sul, porque antes da gente ser brasileiro, a gente também é gaúcho, porque aqui é a nossa terra, é onde nós nascemos, é aqui onde a gente tem o amor pelo nosso chão. E eu sou muito grata por todas as coisas que eu aprendi. Depois disso, eu fui para os palcos dos rodeios também, dançava, cantava, e aí que se formou os meus primeiros passos dentro da minha carreira, dentro daquilo que eu amo fazer, que é a música. E nossa tradição gaúcha, isso que o Valmir falava, eu acho que cada vez nós temos que enfatizar mais, né? Porque o ser gaúcho está dentro do nosso coração. Então, é a nossa cultura, é a nossa identidade, e ela não tem gênero, né? Ela não é masculina, ela não é feminina, não, ela é de todos. Então, nós não temos gênero quando falamos em tradição gaúcha, porque ele vai muito além de um documento escrito, das raízes que estão escritas lá no nosso passado, mas o nosso amor pelo Rio Grande do Sul está no nosso coração. Então, ele é um sentimento, ele está nas nossas veias. E eu também digo assim, tem muitas pessoas que não gostam da música gaúcha, por exemplo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas antes da gente escolher um ritmo, a gente é o quê? Gaúcho. E eu digo assim, em todos os lugares que eu vou, Argentina, Paraguai, eu faço turnês fora do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu falo é a cidade de onde eu sou e que eu sou gaúcha, porque eu levo a nossa tradição, né, o meu amor pelo nosso estado dentro do meu coração. Essa é a Mariana Marques. Mari, cidade da onde você é, então, por favor, aí para mais gente ficar faceiro, que nem eu. Bom, eu sou de Ajuricaba, a minha cidade fica no noroeste, Missões, né, do Rio Grande do Sul, pertinho de Ijuí, pertinho de Catuípe. Viu, gente? É verdade que existe Catuípe. Eu não estava mentindo vocês. É verdade, é verdade. Quando eu vim para cá, na verdade, a minha cidade era do lado de Ijuí o nome. Pela questão, né? Assim, para que o pessoal aqui pudesse ter uma noção de para que lado que era. Então, é uma alegria muito grande ter também, Mari, você, né? Junto conosco aqui para discutir essa questão e tu mais do que ninguém e junto conosco vai poder discorrer sobre toda essa fala, né? Então, o que mais alguma coisa que eu posso falar para vocês é que na verdade a gente viveu vários diferentes momentos de análise de vivências de composições, de vivências historicamente falando, né, ao longo dos anos. E isso foi fazendo com que cada vez se transformasse, inclusive as composições, né? Quando se tinha mais, quando se era mais comum a lida do campo, as composições rodeavam muito mais em relação a isso, né? Então, hoje em dia nós temos muitas amplas outras questões variadas, né? Então, isso vai trazer uma diversidade maior em relação às composições que vão surgir, enfim, né? Então, também acho interessante, eu quero citar, na verdade, uma live que eu assisti da Shanna Miller, e também tem um texto obrigatório para os meus alunos no Classroom, para eles ler, sobre essa questão. Que, na verdade, o meu intuito aqui não é, na verdade, denegrir ou falar mal de tal música, ou tal composição, ou tal artista, necessariamente, não. Mas, na verdade, trazer uma análise em relação, que nós pudéssemos discorrer, em relação a maneira como se foi ao longo dos anos se organizando, enfim, composicionalmente, né? E trazer também um viés diferente para a análise musical. Também no sentido de que
nós precisamos sim passar a nossa playlist, como falava com um primo meu hoje mesmo, sobre o crivo da análise daquilo que a gente está cantando, falando, escutando, e pelo sim, pelo não, a gente está defendendo, né? Então, quando nós, não vou dizer que quando nós éramos crianças, né? Quando nós estávamos ali, jovenzinhas, ali em Santa Maria, o Valmir era um cara, assim, que nos acompanhava bastante, inclusive em relação à escolha de músicas, quando nós íamos cantar, enfim. E nós tínhamos alguns cuidados em relação ao cancioneiro, né? Para que se cante algo que também seja plausível, né? E são a live da Shana Miller, ela também traz essa ideia de que, tipo, não, para lá, não é querer denegrir, mas é que a gente tem que realmente trazer uma análise, as nossas músicas para a razão, para pensar naquilo que a gente está escutando, no produto que a gente está consumindo, e não necessariamente ser passivo em relação à música, né? Então, mais nesse sentido também, né? E também para trazer esse viés diferente, que é falar sobre a mulher gaúcha dentro da atualidade, que certamente tem um papel, teve sempre um papel muito importante, mas que agora está em voga de uma maneira diferente, de um viés diferente, né? Não sei se algum de vocês quer complementar, Valmir ou Mari, em relação a isso. Se a gente for observar, nós estudamos já há bastante tempo essa questão do cancioneiro gaúcho, da música, de uma forma geral, não propriamente só a música tradicional gaúcha, que é muito importante que a gente precisa fazer uma análise bem feita, inicialmente a respeito do que é tradicional gaúcho. As pessoas confundem muito, mas é uma música folclórica, é uma música tradicional, é uma música nativa. Bem, nativo é tudo que é do lugar, então todas as nossas músicas são nativas. Folclore é uma ciência, e essa ciência estuda, em todos os sentidos, gastronomia, arquitetura, dança, música, com base em alguns pré-requisitos que precisam ser reunidos para ter um viés científico. O folclore, no primeiro momento, ele precisa ser impessoal, ou seja, tu não pode saber quem foi que criou. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Quem é que fez a primeira vez? Ninguém sabe. Foi a Camélia que tem várias coisas que tu não sabe quem é que fez. Ela é impessoal, né? Ela é impessoal. Para ser folclore, tem que ser também atemporal. Quando é que foi criado tal coisa? Não se sabe. Quando é que foi dito pela primeira vez que a gente tem que botar cal no doce de abóbora? Não se sabe. Quem é que pela primeira vez colocou cal no doce de abóbora? Não se sabe. Então, a confecção do doce de abóbora é um fato folclórico. Mas, para ser folclórico, precisa ter tradicionalidade. O que é isso? Ir passando de geração em geração. Né? O avô ensinando para o pai ensinando para o filho ensinando para o neto. Então, são 3 aspectos para um fato ser um elemento folclórico: ser impessoal, ser atemporal e ser tradicional. Grande parte daquilo que a gente faz aqui no Estado é tradicional, porque a gente altera a proposta conforme o local onde a gente está. Na maioria das vezes, tu sabe quem é o autor, tu sabe em que período ele foi criado ou construído, seja dança, seja música, seja lá o que for, né? Meu Boi Barroso, por exemplo, é uma música tradicional gaúcha. É do folclore gaúcho. Nós temos um autor, nós temos um período em que ela foi criada e nós temos a tradicionalidade, né? Ela foi sendo conduzida, passada de pai para filho. Então, que nem Parabéns a Você. A gente sabe que Parabéns foi criado nos Estados Unidos, no dia tal, perfeito. Agora, quem dançou pela primeira vez o pau de fita? Aonde que ele foi dançado? Acredita-se que tenha sido na Polônia, na região, no período de tanto. Então, tudo tem que ser analisado a partir dessa forma.
da nossa música. A nossa música, grande parte da nossa música é tradicional, certo? Certo. Ou seja, tem tradicionalidade, vem sendo passada de pai para filho na sua construção. E grande parte daquilo que a gente tem é nativo, ou seja, é criado aqui, é construído aqui, é crioulo. Crioulo também é nascido aqui. E a partir e isso a gente tem que observar a partir de uma visão histórica dessas músicas. Ou seja, que concepção e que dimensão a gente tem das músicas que a gente tem, numa dimensão histórica. Da onde vem grande parte da influência que a gente tem nas nossas artes, dos castelhanos, da região de Castilha e León, na Espanha, que chegou vem da Argentina, vem do Uruguai. Lembra que nós íamos ser um países juntos, né? Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina. Então, grande parte do que nós temos vem da influência do Prata, da Prata, do Rio do Prata, do Rio do Prata ali. Então, isso é o que influi na nossa música. E aí tu começa a fazer toda uma análise das músicas que a gente tem e tu começa a ver que a origem dessas músicas vem lá de trás. Né? Vem da Argentina, vem do Uruguai, vem de vários ritmos, várias formas que foram sendo construídas ao longo do tempo, né? Na campanha, em todos os lugares por onde se passa, foi sendo construído, e aí a música veio conquistando o seu lugar nesse tempo. Então, nós temos várias músicas hoje, né, que conquistaram esse espaço, mas tem toda uma construção histórica por trás. Talvez a gente pudesse, dentro desse tema, se reportar àquela coxilha lá de Cruz Alta, né, com a Morocha, né? Depois teve uma contra Morocha, depois teve... Mas tudo isso, se tu analisar por um aspecto histórico, tem, sim, sentido. Não dá para a gente agora deixar... Não, agora não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais atirar o pau no gato. Gente, cada uma dessas coisas foi construída dentro de uma concepção histórica. Naquele período histórico, atirar o pau no gato não era dizer bater no gato, pegar um pedaço de pau e sair batendo, né? Mas o gato era uma cantiga, era uma coisa interessante. Né? Nós não pode, não, a partir de hoje não se pode mais atirar o pau no gato. Ninguém atirou o pau no gato. Ninguém atirou o pau no gato. É uma construção brincada. Né? Então as pessoas não conseguem, né? As pessoas não conseguem chegar nisso, mas tudo bem. Eu concordo plenamente contigo, Valmir, e eu vinha pensando quando a Laís vinha introduzindo o assunto e te ouvindo, né? Primeiramente é uma aula, né, turma? Estamos falando com um grande conhecedor da nossa cultura gaúcha. Nossa, o Valmir, assim, dá aula realmente. Eu estava aqui, assim, como aluna, ouvindo, anotando, né, aqui todo o conhecimento que o Valmir tem. Realmente vale muito a pena esse bate-papo que nós estamos fazendo. Mas eu vinha pensando em um aspecto bem importante, que é esse, que a música, ela foi feita dentro de um contexto, dentro da cultura, dentro daquele momento histórico que ela foi vivida. Um grande exemplo que nós temos aqui hoje. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Como, me respondam vocês, como que a gente não vai cantar uma música que foi sucesso no Brasil inteiro, onde a Berenice Zambuja não teve a intenção de dizer não sou China, não sou o que o velho quer. Não! Ela não teve a intenção de dizer isso, porque a música foi criada dentro de um contexto, é a mesma coisa. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele... Então, essas músicas elas foram feitas dentro de um período, dentro de um tempo histórico. E nós, como somos tradicionalistas, como cultuamos, é uma história que vem de pai para filho, de filho para, né, de filho para os netos, para toda a geração. Como que nós, como pessoas, como seres que estamos aqui evoluindo, crescendo, tendo conhecimento, rebuscando o nosso passado, vamos agora olhar e dizer, não, para que isso aqui está tudo errado, isso que foi feito é horrível, eu não tenho característica nenhuma com isso. Não, a ideia não é essa, porque nós não vamos perder a nossa identidade, nós podemos evoluir como seres humanos. Eu, por exemplo, falo de mim. Quando eu olho para essa letra, quando eu canto ela,
a minha intenção jamais é desmerecer a mulher, até porque eu sou uma artista que sempre digo, olha, quem faz o meio somos nós. Não tem gênero, não é o homem, não é... Tudo bem que durante todo um contexto, a mulher realmente, nós temos um momento histórico onde a mulher lutou pela sua valorização, tivemos esse momento. Mas hoje nós vivemos num mundo onde cada um faz a sua própria história. Então, eu, quanto mulher, hoje canto a música da Berenice Zambuja, por exemplo, subo ao palco cantando Churrasco Bom Chimarrão com muito orgulho, porque é uma música que o Brasil inteiro conhece. É uma música que teve a sua marca, que todo gaúcho sabe cantar e tantas pessoas sabem cantar. Então, eu acho assim, nós não podemos ter essa questão de gênero, principalmente o gênero, né? E daí já poderia entrar numa outra discussão aí, porque nós somos primeiramente o quê? Seres humanos. Se nós somos seres humanos, o que nos diferencia? A nossa cultura, ok? A cultura do Nordeste é linda, todas as culturas são maravilhosas, mas nós não temos gênero. Não é porque eu sou homem, porque eu sou mulher, que eu sou melhor que você. Não, não é isso. Não é porque eu sou gaúcha que eu sou melhor que o pessoal do Norte. Não. Todos temos a nossa própria característica. Nós devemos cultuar, amar o nosso chão, a nossa terra, mas, primeiramente, respeitar o outro, respeitar a cultura do outro, respeitar as coisas que foram feitas lá no passado. Porque se elas estão até hoje perpetuando, é porque elas têm realmente um valor, uma importância na nossa geração, na nossa cultura, e elas fazem a marca desse tempo. Então, assim, para mim, é uma das coisas que realmente me marca e que eu bato sempre nessa tecla, é que não é porque a música foi escrita lá que a gente agora não vai cantar porque a lei mudou, porque pensamos de uma outra maneira. Sim, pensamos de outra maneira. E se pensamos de outra maneira, é porque nós hoje temos capacidade de entender que essas músicas, elas foram criadas e feitas em outra época, em outra história, e que nós podemos relembrar delas com orgulho de hoje ser quem nós somos. Exatamente. A palavra-chave, né, Maria, é respeito. Exato. A gente precisa respeitar aquilo que foi construído. Nós estamos vivendo hoje num outro momento, só que assim, tem todo um processo histórico por trás disso. Exato. Né? Gauchinha Bem Querer. Gente, conjunto Farroupilha fazendo sucesso nos aviões da Varig. Conjunto, são os primórdios da nossa canção. Gauchinha Bem Querer. Não, mas aí vai estar... Não, era todo um contexto histórico. Ou seja, tudo isso foi construído em cima de uma dimensão histórica, sociológica, questão da sociologia da época, até filosófica, mas foi construído. Então a gente precisa respeitar isso também. Exato. A gente precisa muito respeitar o período. Fala, Laís. Exatamente. Nesse intuito, né, que a gente fala sobre a questão de ser humano, e como a Mari estava falando, né, se nós pensamos que, então, hoje é diferente, a gente consegue pensar e analisar de uma forma diferente, nossa, que legal, parabéns, porque isso significa que a gente está evoluindo, que a gente tem uma evolução em relação a isso, né? Então, somos seres pensantes e que vai transformando e conseguindo analisar de uma forma possivelmente até diferente, às vezes, né? Inclusive, sobre essas canções, vai ter o contexto histórico que elas foram criadas e que, então, não no intuito de denegrir, mas sim que hoje em dia nós temos a representação da mulher, né, da gaúcha, enfim, a representação feminina muito mais em voga por N questões, né, sociais, até mesmo cidadã, né? Valmir me corrija, hoje, atualmente, ainda é uma mulher a presidente do MTG? Sim, Gilda Galeazzi, primeira presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E um fato interessante é que concorreram duas mulheres, a Helenir Vink e a Gilda Galeazzi. E houve empate. E daí se decidiu o regulamento dizia isso, se decidiu pela mais velha, né, pela que tinha mais idade. Né? Então a Gilda Galeazzi assumiu a presidência pela primeira vez, uma mulher
assumindo a presidência do movimento tradicionalista gaúcho. Então, assim, as barreiras vão sendo quebradas nesse sentido, mas não pode esquecer que lá atrás as coisas não funcionavam desse jeito. Tinha todo um processo que a gente respeita também. Tanto se fosse a Gilda, quanto se fosse a Helenir, fariam um trabalho excelente, tenho certeza disso. Mas, por que antes delas não teve? Gente, nós tivemos mulheres brilhantes no tradicionalismo, né? Mulheres fantásticas. Dinara Paixão foi a primeira presidente de um congresso, de uma convenção, se não me engano, e tantas outras, a Ilva, mulheres que trabalharam pelo movimento tradicionalista de forma brilhante, mesmo sem ser presidente, trabalharam muito mais, né? Então a gente não pode ver só por esse lado também. Hoje temos, é simbólico, Gilda Galhaço está lá, peleando sempre, como sempre foi dela isso, né? E assim, ó, nós não podemos ter isso assim como não, agora, a partir de agora são só mulheres que vão assumir, a partir de agora são só pessoas. Não, as coisas não funcionam assim. Tem todo um contexto por trás de tudo isso. Tem que ser analisado de uma forma sociológica que a gente consiga observar a sociedade onde a gente está vivendo, respeitar os entes dessa sociedade, as pessoas, os atores dessa sociedade, e não esquecer o que aconteceu no passado. Muita coisa interessante que saiu de lá do passado. Churrasco, bom chimarrão, fandango, pega mulherá, pode, não pode. Só um pouquinho. Essa música marcou um período muito interessante. Apresentou Berenice Azambuja com o seu perfil, que não é o de uma prenda de galpão, uma prenda de salão e tal. É uma prenda de outra estirpe, de outro naipe, maravilhosa, fantástica. Apresentou uma mulher, né, de Xiripá. Meu Deus, não pode, por que não? O campo da lida, né? A época era uma coisa assim que, meu Deus do céu, olha só o que está acontecendo. Quando Cláudia Raia dançou chula, Jesus de bondade. Gente, cada coisa no seu período. Cláudia Raia dançou chula. Isso desmereceu a chula velha, individual, bagual do Estado? Jamais. Desmereceu Cláudia Raia muito menos. Por que não poderia? Né? Por que não pode? Berenice Azambuja deixou de ser uma excelente cantora por cantar de Xiripá? Jamais. Jamais. Eu lembro até hoje, numa tertúlia aqui em Santa Maria, um intérprete excelente, por sinal, chamado Jorge André Brits, se apresentou com uma bombacha de seda branca. Meu Deus! Casa caiu. A casa quase caiu, né? Gente, o menino... Manhãs de Maio, se não me engano. Sol de Maio era a música que ele foi a música. Sol de Maio, que linda. Sol de Maio. Antônio Carlos Machado, lindíssimo. Não deixou de fazer um belíssimo trabalho de palco, porque estava de bombacha, né? Bombacha de seda. Então, assim, ó, essas coisas a gente está aos poucos fazendo com que as pessoas se deem conta. Por exemplo, hoje eu, a Mari, a Laís, estamos conversando com essa gurizada, né? São alunos de uma faixa de idade que daqui a pouquinho são eles que vão estar à frente, são eles que vão estar lá dizendo o que é interessante, o que não é interessante. São eles que serão formadores de opinião. Então, vocês, como futuros formadores de opinião, comecem a ouvir tudo isso, mas lembrem sempre que a palavra-chave de tudo isso é respeito. Respeito ao ser humano, sem gênero, como disse a Mariane. Nós somos gaúchos sem gênero. Né? Não é homem, não é mulher, não um mais forte, não um mais fraco, não um mais elegante, outro menos elegante. Sem gênero. Nós precisamos respeitar o ser humano pelo que ele é, pelo que ele construiu. E esse mesmo ser humano, lá atrás, tinha uma outra visão do mundo. Quando eu era guri, vou sair um tema, Não posso agora, estou numa live. O pessoal ligando lá do CTG. Eu vou sair um pouco do tema. Quando eu tinha a idade de 12, 14 anos, né, eu ouvia falar dos comunistas que iam entrar na empresa. Gente, era uma visão de mundo. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre isso. Fui estudar sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre a democracia social,
para eu poder me inteirar das coisas que estavam acontecendo. Então, esse é um conselho que eu deixo para essa gurizada. Tem alguma coisa que tu está em dúvida, que tu não sabe como é? Não sai dizendo por aí que tu desconhece. Não, vamos lá estudar antes. Pega um autor, pega outro, compara, verifica dentro de um contexto histórico que é uma coisa, que é outra, que a única forma da gente construir alguma coisa significativa é estudando, é lendo, é vendo todas as dimensões histórica, pedagógica, sociológica, diferentes dimensões, especialmente na questão histórica. Então, se não tivesse lá atrás acontecido a Pangeia, nós não estaríamos aqui hoje. E a gente vai começar a discutir agora, não, mas não podia ter dividido assim, a Ásia não podia ter dividido assim. Hoje, está acontecendo lá na África uma nova Pangeia, né? Tá dividido, tem um país, se não me engano, no Sudão, em Sudão do Sul, que tem uma enorme cratera que está dividindo um pedaço do bloco africano. Daqui a uns anos a gente vai discutir sobre isso e falar como era hoje. Então, mais respeito à questão histórica e sociológica, cada coisa no seu tempo. Perfeito, perfeita colocação. E o que eu, esses dias, também em live, para a turma de escola, eu dizia assim, bom, a gente nasceu no estado do Rio Grande do Sul, então nós somos gaúchos e gaúchas de qualquer maneira. E isso é o que nos difere. Por quê? Porque nós temos uma identidade. Então, nós somos gaúchos. Se você não gosta da música gaúcha, não tem problema nenhum. Mas não é por isso que você vai deixar de ser gaúcho. E tá tudo bem as pessoas gostarem de uma coisa, gostarem de outras. É isso que nos faz sermos seres que vivemos em sociedade. Porque, de novo, a palavra respeito. Estamos aqui para respeitar as outras pessoas como elas são, com os gostos delas, com tudo. Mas a gente tem que se orgulhar de ser gaúcho, a gente tem que se orgulhar do lugar da onde a gente vem. Eu, quando estou para fora, é com muito orgulho que eu digo, olha, gente, eu sou de Ajuricaba, minha cidade tem 7.000 habitantes, ela fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e eu sou gaúcha. E não é por isso que eu também não posso cantar outros ritmos. Assim como o Gustavo Lima, que é um grande artista nacional, veio para o Planeta Atlântico, se eu não me lembro, cantar todo o show vestido a caráter, cantando as músicas dele e depois encerrando, cantando várias do nosso cancioneiro gaúcho. É isso que é a nossa tradição, é isso que é lindo, de ver a nossa música gaúcha abrindo as fronteiras, sem rótulos, porque a gente não precisa ter rótulos. A gente pode bater no peito, usando um tênis, usando o que for, e dizer, eu sou gaúcho. Exato, exato. E é isso que é o mais legal, né? Nós não precisamos necessariamente nos fixar, nos taxar fixamente numa posição específica, né? Inclusive no cancioneiro. Mas, sim, pensar que a mulher não vai estar trazendo... como é que eu vou dizer, tá pegando o lugar do homem. Não, não é isso, na verdade. Cada um vai poder assumir um papel específico, num momento específico, enfim. E ótimo, que bom que nós temos essa possibilidade hoje em dia, né? Talvez em algum momento, assim, alguma canção, enfim, realmente possa trazer ser assim, meio dúbia e tal, sim. Pode sim, mas tem toda a questão do contexto histórico, do espaço do momento que foi criada, enfim, né, também. E mais também sobre isso, é que, por exemplo, vamos fazer uma análise em relação à Guerra dos Farrapos. Então, o pessoal, os homens da casa foram para a guerra, legal, parabéns. Tá, mas daí o rancho? O rancho, as mulheres tocavam. Então, E aí matava vaca, galinha e tal no rancho? Elas? delimitar, então, tipo que, mulher só poderia cantar sobre os sentimentos, o coração, o coração, o coração. É linda essa música. Mas não é que, é mulher, não pode cantar, vamos colocar aí. Tem uma música que eu amo, que é Quando o Verso Vem Pras Casas. Acho linda.
Eu conheço ela na voz do Luiz Marenco. Sim. Então, acho muito legal. Fala sobre a Liga de Campo, né? Enfim, daqui a pouco uma artista feminina também pode cantar, não tem necessariamente esse... É como eu nessa, digo, a música ela não tem gênero. Eu posso cantar. Fui Sim. criado na campanha em Rancho de Barro e Capim, por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado. Qual é o problema? Exato, mas exatamente. Talvez algumas colocações, algumas letras e colocações em algum momento, hoje em dia a gente passa pelo crivo da análise e talvez não é que não nos sirva, mas que não... que fica meio engraçado hoje em dia para nós, né? Mas, enfim, respeitando o momento histórico, né? Sobre esse viés que a gente tem que analisar. Mas daí eu já te digo outra coisa. Cada um tem o livre-arbítrio. Então, eu sei o que para mim faz bem cantar. O que para mim é minha verdade. Tem pessoas que, por exemplo, vão dizer: ah, eu não vou cantar essa música porque essa música fala... Ok, tá tudo certo. É teu livre-arbítrio, é você que escolhe. E eu respeito a tua escolha. Porém, contudo, todavia, nós não podemos sair julgando as pessoas. Dizer que o compositor quis ofender fulano. Não é isso. Cada um tem a sua verdade. E a mesma situação, eu como artista feminina, eu canto o que eu acho que eu tenho que cantar, aquilo que é minha verdade, aquilo que meu público gosta. Então a gente não pode rotular mais, nós vivemos num século onde a gente não pode rotular. Nós já estamos evoluídos nessa questão de dizer, não, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Não existe mais isso. Por exemplo, a nossa cultura gaúcha, eu não preciso estar de vestido de prenda para dizer para vocês que eu amo o meu estado do Rio Grande do Sul, que eu amo a minha cultura. Hoje nós não podemos mais ter esses rótulos, porque aí sim eu acredito que nós estamos voltando no passado. Aí nós estamos com o pensamento da antiguidade. Nós não podemos ser assim. Hoje nós vivemos num mundo totalmente aberto, onde a informação está aí para todo mundo, tanto que... Dinâmico, exato. Isso. A gente tá num mundo assim, onde você coloca uma live, tem gente da França, Estados Unidos, todo mundo te ouvindo, consumindo aquilo que é a tua verdade. Então, eu acho que muito mais da responsabilidade de ser, de apresentar, é de cada um, é de cada ser, é de cada ser humano. Aí sim a gente tem que saber como é que você pensa, o que você está querendo passar para o público, por exemplo, qual é a intenção daquilo que você está fazendo. Uma coisa é eu cantar uma música gaúcha debochando dela, é diferente. Agora, eu cantando ela como verdade. Então, tem toda uma análise para ser feita. A gente não pode rotular mais, porque nós já não vivemos mais nessa era. É minha opinião, né? Não, exatamente. Só abrir Tem aqui. tem uma outra coisa, Laís, que é interessante. Pensem bem, pensem se a gente fosse... tipo, não, a partir de agora esse tipo de coisa tem que ser banido. Não, só um pouquinho. Peguem algumas poesias. Peguem algumas poesias belíssimas. Poesia que venceu a tertúlia agora em Santa Maria, de autoria do coronel Moisés Silveira de Menezes. Lindíssima. É sobre uma negra feiticeira. Como assim? É uma negra que benzia. E que à época era considerado como feitiço. E daí tinha uma moça branca, Henriqueta, a moça branca, adoeceu bastante. Veio o doutor, veio um monte de gente ali, tratou de tudo que é jeito, mas a culpa caiu sobre a negra feiticeira. Então, assim, é mais ou menos por aí a história. Se a gente for pegar lá atrás, né, a questão corta do pescoço negro, papapá, que é um nome feio ali, quer dizer que não se pode mais utilizar isso. Gente, esses termos não eram termos feitos para debochar, não, eram termos utilizados, né? Porque o negrão, porque o gordo, porque isso, porque aquilo, tá? Não eram formas de fazer bullying, eram formas de chamar atenção para A, para B ou para C. Dentro de um processo respeitoso, na época, era assim que as pessoas viam. Ah, mas nós tínhamos uma diferença ali, porque o negro, porque o branco. Sim,
tem todo um processo histórico, tem todo um processo sociológico, tem toda uma questão em cima disso. Mas a gente não pode ver isso também como o fim do mundo. A partir de hoje, vamos utilizar só isso, 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 não pode utilizar mais esse termo. E aqui eu reforço. A Liliana, que é um espetáculo, Liliana Cardoso, uma das melhores declamadoras do A Estado. declamadora, né? Uhum. Isso, declamou essa poesia na tertúlia e foi a melhor declamadora, e foi o melhor amadrinhamento, e foi a melhor poesia, lindíssima. E falando disso, de uma negra feiticeira, eu não me lembro agora, né? O nome era Tem Feitiço, será que foi Feitiço? É o nome da poesia. Né? Será que foi Feitiço? Que falava dessa negra que era benzedeira, que era feiticeira. Né? Então, a gente vai parar de falar essas coisas lindas do nosso estado, de trazer coisas muito significativas, como as benzedeiras, como as velhas negras benzedeiras e tal, porque retrato. Não, a gente tem que ter essa noção de história também. Laís, os seus Oi. alunos não vão nos perguntar nada? Pessoal, então, ó, chance, iniciando a chance. Enquanto vocês vão analisando aí o que vocês querem perguntar e colocar aí em pauta também as colegas, enfim, os colegas, eu vou compartilhar aqui com vocês o videozinho da... quero que vocês escrevam, podem escrever no chat mesmo, eu vou passar o videozinho da Tainá, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. E a galera vai pensando aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Me dá o ok aí. Se a tela já está compartilhada, me avisa aí. Não. Ainda não? Espera aí que ele está rodando aqui. Enfim, quando ela começar a falar, a gente vê aí. Pessoal, quem quiser pode abrir o microfone, pode falar, dar sua contribuição, está aberto aí. Ah, então, agora acho que vai. Vamos, Tainá, fala. Enfim, vou estar esperando dar certo ali. Mas então que essa ideia de se pensar naquilo que a gente vai cantar, mas também na questão de que a gente é livre, né, para defender aquilo que ao seu crivo achar melhor, né? Não uma ideia de que a mulher precise tomar um espaço que era só masculino. Gente, pelo amor de Deus, há uma grande probabilidade que por exemplo, vamos botar o movimento tradicionalista gaúcho aí, os caras que estavam ali dando a direção, a diretriz, provavelmente tinha, inclusive, uma mãe, uma esposa, né, dando aí um apoio e tudo mais. Então, cada um vai trazendo essa contribuição, né, ao longo dos anos. Isso que é o mais legal da diversidade, da possibilidade dessa diversidade, né? Por isso que a música tem sido cada vez mais ampla e a possibilidade da amplitude dela, inclusive na questão da globalização, num geral de tudo que acontece. Hoje eu canto uma música aqui, lá sei lá, minha prima lá nos Estados Unidos, amanhã já pode escutar, ou hoje mesmo, se ela se linkar ali, ela já pode escutar. E aí vai girando, né, toda essa questão social. Bah, a Tainá não tá querendo falar, gente. Eu vou ver se Não eu... está entrando. Tá dando certo? Não tá aparecendo, né? Não. Então deixa eu downloadar ela. Mari, eu gostaria de te pedir em relação ao teu... Como é que tu faz, assim, para escolher o teu repertório? Tu busca cuidar a questão de letra ou de espaço? O que tu, assim, para...
Depende. Depende para onde nós estamos indo. Depende do projeto, depende da ação, de como que a gente vai pensar a gravação, enfim, tudo depende. Mas eu sempre procuro cantar a minha verdade, né? É isso que eu procuro cantar. Então, a escolha das letras, o meu primeiro trabalho foi um resgate, né? Foi um resgate da minha essência, das músicas que eu cantava quando eu era criança. Por exemplo, tem o Rio da Minha Infância, tem o Senai de Maicá, tem, né, que é a minha região, é a minha terra. Então, a gente resolveu fazer esse link, que foi resgatar essas músicas e trazer elas num novo formato. Assim como trazer a minha raiz latino-americana, porque isso é muito forte dentro de mim, né? Então, o chamamé, a própria língua espanhola, ela tá dentro de mim. Então, eu não posso, como é que eu vou te dizer? Eu não posso negar as minhas raízes, que é aquilo que eu sou. Então, eu sempre procuro trazer aquilo que é a minha verdade. Mas, assim, a gente não tem um crivo total de, essa palavra aqui não vou poder cantar. Não, não é assim. Porque, primeiro, música não é matemática. Música não é 1 mais 1 são 2. Música é sentimento, música é vibração, é energia, é sentir. Se a música conversa contigo, com a tua proposta. Então, tem toda uma análise também de você colocar, é isso que o meu povo gosta de consumir, porque a gente já tem um rol enorme de fãs, de gente que segue o nosso trabalho. Então, sempre quando vai projetar algo novo, senta e vai organizando de acordo com aquilo que os nossos fãs, quem consome a nossa música, que são as pessoas, né? É o que nos traz essa dimensão. Mas, assim, a gente não tem esse... Como que eu vou te explicar? Agora eu vou sentar e vou fazer um crivo que se tem 2, 3 palavras que não é de acordo com aquilo que eu penso, tá fora. Não, porque a música é um contexto geral, né? Então tem todo esse caminho que a gente segue para poder escolher as canções para cantar. Tá certo. Pessoal, agora vai dar certo aqui o vídeo da Tainá. Tu já vai vendo aí qual é a música aí que tu vai cantar aí para nós. Tu não imaginou que tu ia se escapar, né? Passa limpo. Bem, primeiro queria agradecer o convite da Laís por estar aqui com vocês e me desculpar por não poder compartilhar desse momento ao mesmo tempo em que vocês, mas como vocês sabem, são muitos compromissos nessa semana e a gente está tentando conciliar todos para, né, poder dar conta dessa semana farroupilha nova que se apresentou para nós. Eu me chamo Tainá Valenzuela, eu sou professora, sou historiadora, sou mestra em patrimônio cultural e sou acadêmica concluinte do curso de Publicidade e Propaganda, com todas as formações aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, que é a cidade onde eu resido já há 15 anos. No tradicionalismo, eu sou integrante, também já há 15 anos, quase completos, do DTG Noel Guarani, que é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e também uma entidade plena estudantil do movimento tradicionalista gaúcho. Bom, a Laís me convidou, então, para falar um pouco com vocês com relação a essa visão sobre a mulher, tanto na questão histórica quanto na questão de vivência. E creio que eu possa compartilhar, espero que possa somar nesse debate que se apresenta aí para vocês durante este mês Farroupilha e essa semana que é sempre tão trabalhada, né, nos nosso ambiente todo do Rio Grande do Sul. Historicamente falando, digamos assim, primeiro é sempre uma reflexão que eu acho válida, uma provocação, né, que eu acho válida a gente fazer, que nós nos acostumamos a ouvir falar com relação à figura da mulher, assim como de outras minorias, como dos negros, como indígenas, como a comunidade LGBTQIA+, mais especialmente até a comunidade LGBTQIA+, é um discurso muito recente ainda, mas até mesmo imigrantes e tal. E eu ouvi falar dessas minorias como assim, como contribuíram com a história, tipo as contribuições da mulher com a história do Rio Grande do Sul, as contribuições do negro, as contribuições do indígena, as contribuições do imigrante. E essa é uma questão que a gente precisa desconstruir diante da situação de que no momento em que a gente entende que nós estamos contribuindo para a história, significa que há como se fosse um tronco construtor da história, e a este tronco se anexam, né, galhos ou pequenas raízes e tal, que seriam essas pessoas colaboradoras de um grande mito formador, né, que seria o gaúcho, o homem hétero, branco, pai de uma família, no conceito mais tradicional
possível que a gente possa imaginar. E isso não é uma verdade. A mulher, né, ela é uma agente histórica, tanto quanto o homem. Ela perpassa todos os períodos históricos, talvez com funções e vivências diferentes, talvez não com certeza, com vivências diferentes, óticas diferentes, mas a vivência histórica, a participação nos momentos históricos, ela se dá da mesma forma. O grande problema que a gente tem é a forma como a história foi sendo escrita, foi sendo construída sobre um olhar positivista, sobre um olhar patriarcal, que exclui as mulheres, né, desse tronco, né, assim como exclui as demais minorias. Então, a gente tem uma história que ela nos diz ser construída por homens brancos elitizados, né, e com algumas pessoas que talvez tenham contribuído de alguma forma com essa elite. Peço desculpa que eu tive que enjambrar aqui para conseguir segurar a minha câmera, então eu sei que ela está balançando, fica um pouco ruim para vocês assistirem, mas estou tentando manter firme aqui, eu falo muito com as mãos. Tá. Então, esse seria o primeiro processo. No Rio Grande do Sul, desconstruir isso é especialmente, acho, mais difícil, porque ao tempo em que a historiografia, a produção acadêmica, ela já vem se desconstruindo e ela já vem trazendo novas vertentes históricas. Eu trabalho com nova história cultural, por exemplo, há bastante tempo. O tradicionalismo e o Rio Grande do Sul se segurou muito nessa vertente, porque ela é uma vertente que ela dá a base de gênese e da nossa formação do mito, né? A nossa formação de mito. Então, o mito do gaúcho, que é que dá aquela formação totalmente de identidade para o gauchismo, ela é totalmente vinculada a essa figura masculina. Então, a nossa base é muito frágil. Nesse momento mais contemporâneo, em que se tenta inserir as minorias e tudo mais, se vê um tremor e um temor também quando se vê o abalar dessa gênese. E é um assunto muito delicado, porque a formação da identidade toda, ela mexe com vários valores e princípios. Porém, no momento em que a gente entende a mulher, e quando eu falo na mulher, eu sou obrigada a citar as outras minorias também, como não uma coadjuvante, mas como um agente histórico, tanto quanto os demais personagens masculinos, isso dá uma insegurança para a nossa formação mítica, né? Então a gente precisa começar a olhar para a história de outras formas e começar a entender que não existem contribuições da mulher, porque a gente nunca ouviu falar nas contribuições do homem branco para a história. Então a mulher, ela é um agente histórico, né? Ela está participando dentro da história do Rio Grande do Sul, ela assume várias configurações. A gente às vezes escuta falar da mulher estancieira, né? Que período de guerra foi aquela que ficou esperando o homem voltar da guerra. Nossa, não, muito mais que isso. Ela é uma mulher que ela é responsável por gerir a economia do estado inteiro, enquanto os homens se anulam de fazerem parte desse processo para estarem vivendo um período de guerra. A gente tem as mulheres vivandeiras, que também são mulheres que constituíram os grupos de combate, por exemplo, que eram mulheres empobrecidas, muitas vezes mulheres prostituídas, e por isso elas não aparecem na história, né? Porque daí elas acabam não corroborando com a figura da mulher recatada, né? Que tentou se construir também para a mulher do Rio Grande do Sul. A gente tem as mulheres indígenas, a gente tem a mulher negra escravizada, então a gente teria vários vieses para costurar, para entender essa figura da mulher do Rio Grande do Sul, a mulher imigrante também, e entender que ela não é, assim como a história não é uma só, a figura da mulher no Rio Grande do Sul, ela também não é uma só. E isso nos daria um leque gigantesco para um debate gigantesco e muito bonito para a gente inserir a mulher nesse contexto e as demais minorias também. Com relação às minhas vivências no meio tradicionalista, eu ocupei vários cargos, né? E ao mesmo tempo, eu sempre deixo claro que não são esses cargos que me formam. Eu sou muito orgulhosa de todas as minhas vivências e muito orgulhosa de também ter me mantido como parte da minha entidade e do movimento enquanto indivíduo, enquanto agente cultural, que sempre busquei ser. No caso, fui patroa da minha entidade, né? Patroa, não a esposa ou a namorada do patrão, né? Foi um cargo que eu tive, né, com a minha figura enquanto mulher teve durante um período de 4 anos.
E eu era jovem, na época eu tinha 24 anos quando assumi a patronagem do DTG, e foi um período de muitos desafios. Antes disso, eu já tinha sido prenda do Noel também, tinha sido primeira prenda da 13ª região, e sempre fui muito taxada de ser polêmica, né? Uma palavra que sempre me definiram com ela, e hoje eu já abraço ela com carinho, porque isso quer dizer que eu nunca fui conivente com as coisas que eu discordava, e justamente ver a figura da mulher sendo colocada e taxada como submissa era uma das coisas que muito me incomodava. Então, quando assumi a patronagem, sofri sim muitos preconceitos, sofri sim com o machismo, que ele é totalmente estrutural. Fui conivente, com certeza fui conivente com muitas ações de caráter machista, talvez por imaturidade, talvez por inconsciência, talvez pela falta da minha consciência, da minha posição como mulher, talvez ainda muito nova, e também, como eu digo, né, ninguém passa ileso, ninguém cresce ileso nos anos 90, ninguém que viveu os anos 90 tá aí totalmente desconstruída. A gente tá aprendendo todos os dias, a gente está se reinventando todos os dias e tentando buscar novas formas de ser também todos os dias e vendo os nossos preconceitos e tentando se desfazer desses preconceitos. Mas eu era muito taxada quando tinha reunião de patrões, né? O próprio título já diz que é de patrões, que é uma reunião para homens, e eu ficava lá no meio deles e muitos, quando eu tentava me manifestar, muitos já diziam, né, que essa guria já quer vir dar palpite, isso aqui não é lugar para ti, ou tentarem me tratar, entre aspas, como a prenda, como isso também fosse um diminutivo, né, e não como a patroa. Então isso também já colocava a própria prenda numa figura numa posição de submissão que não deveria existir. Então, são várias situações que poderiam ser citadas, mas isso é totalmente estrutural. Tipo, hoje a gente exalta muito a figura de termos a primeira presidente mulher e termos tido um pleito com 2 candidatas mulheres, que é sim um avanço, mas ainda é muito tarde. Pode parecer um pouco de inconformismo, mas ainda é muito tarde para a gente, né, viver esse momento. O movimento ele precisa de mais lideranças femininas em todos os seus aspectos e que essas lideranças elas sejam respeitadas na sua condição de ser e que a gente consiga ao longo do tempo se desfazer desses preconceitos que eles são sim vigentes, mas é um caminho longo pela frente, mas eu tenho certeza que nós já demos os primeiros passos, então nesse ponto sou bastante confiante. Tá? Espero ter contribuído com o debate de vocês. Reforço que esse machismo ele existe, ele é presente. A gente enxerga ele o tempo todo. Às vezes ele passa até despercebido, tão estrutural que ele é. Mas mais uma vez, eu afirmo que eu tenho certeza que já demos os primeiros passos e que a caminhada há de continuar. Vem vindo uma geração muito bem informada e formada agora de jovens tradicionalistas, e eu tenho certeza que eles chegaram nessas consciências muito mais cedo do que nós, então eu acredito que esse poder de transformação vai vir com muita força pelas mãos deles, e eu tenho muita confiança nisso também. Tá bem? Desejo mais uma vez um bom encontro para vocês, muito sucesso nessa jornada de professor, ser professora, eu também sou professora, né? E a gente segue lutando, sonhando com esse poder transformador que a educação tem, que esse é o nosso objetivo. Muito obrigada mais uma vez pela atenção, um grande beijo e mais uma vez tenha uma boa noite. Então eu vou pedir para que a Mariana dê o arzinho da graça agora, né? Vamos lá. Pode ser, inclusive, a caráter ali, que nem tu estava no Insta, tá? Te peguei? É porque eu estava gravando, como eu disse, eu estava gravando algumas coisas, já aproveitei e produzi um pouquinho de conteúdo para o meu pessoal, né? Mas hoje foi bem corrido, um dia bem corrido. E eu quero dizer que eu vou ter que cantar essa música, eu vou ter que abandonar vocês, porque eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho, que eu preciso entrar para uma reunião. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, com essas figuras que eu amo tanto, de paixão há anos, né? O Valmir, a Laís, todos vocês que estão conosco nesse momento. Eu acho muito importante a gente poder conversar sobre as coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa cultura, que é a nossa raiz, né? E, enfim, estamos no meio do nosso mês Farroupilha, estamos na nossa semana Farroupilha, domingo comemoramos o nosso dia, né? Mas é muito mais um dia de comemorarmos, poder bater no peito, como eu disse, indiferentemente de eu usar bombacha, não usar, ir no CTG ou não ir, de sermos gaúchos,
que é isso que realmente importa e que quando estamos fora do nosso Rio Grande, fora do nosso país, a gente tem uma marca. Se a gente tem uma marca, quer dizer que a gente tem história. E fizemos parte de uma cultura que é muito bonita, que é a nossa cultura do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero deixar um beijo, um carinho, e eu escolhi agora para cantar para vocês, falando desse resgate das canções que eu fiz, que é uma música que fala da infância, que é o Rio de Minha Infância, do grande Senair Maiká. Eu vou cantar ela, e aí eu me despeço de vocês, tá bom? Beleza, Mari. Desde já te agradeço a possibilidade de estar conosco, né? A disponibilidade, então. E um grande abraço, beijão bem grandão para ti. Espero que muito em breve a gente possa estar junto, né? Compartilhando aí de um carinho mais físico. Meta bala. Beijo grande, Mari. Beijo em casa, pai e mãe. Beijo a todos vocês. E lembrem-se daquilo que eu falei. O mais importante é a gente ter respeito, respeitar todas as culturas e ter identidade. Respeito e identidade é o que nos difere das outras pessoas, mas respeitando, porque ninguém é sozinho no mundo. Nós somos uno, nós somos uma união. E é isso que faz com que nós possamos evoluir no passar dos anos, mas sim olhar para o passado e dizer: eu faço parte dessa história aí, gente. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque teve todo esse contexto. E a gente tem que olhar e analisar com muito carinho as coisas e dizer obrigada. Obrigada por vocês terem feito, os antepassados, tudo o que fizeram, porque senão hoje a gente não seria quem nós somos. Então, gaúcho no coração, indiferente de ir ao CTG ou não, mas principalmente esse amor pela nossa tradição. E me sigam nas redes sociais aí, Mariana Marques Oficial, tudo junto, Facebook, Instagram, mesmo. Spotify, YouTube, tem todo o conteúdo, a gente gera bastante coisas e músicas para vocês ouvir. E eu encerro cantando Rio de Minha Infância. Nas águas, mistérios profundos, pra nunca voltar. Passa na sombra das matas, murmuram cascatas, mas não voltará. Só me voltou na lembrança o rio de minha infância, meu velho Uruguai. Nadei em tuas águas correntes, brinquei nas enchentes, não esqueço mais. Rio, leva em tuas águas e afoga essa mágoa do meu coração. Deixe chorar nas cascatas, na sombra das matas fica a solidão. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. Lembrança, o rio de minha infância, meu velho Uruguai. Nadei em tuas águas correntes, brinquei nas enchentes, não esqueço mais. Rio,
leva em tuas águas e afoga esta mágoa do meu coração. Deixe chorar nas cascatas, na sombra das matas fica a solidão. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. Saudade enorme de ti, guria. Pessoal, Beijo, então, gente. essa Mariana Beijo. Marques conosco. Muito obrigada, beijão, fica com Deus. Vocês também, um beijo, um prazer. Boa semana, boa continuação de Semana Farroupilha. Acho que vou ter que liberar o Valmir, que senão a galera do Sentinela vai vir em peso aqui na minha, né? Valmir, Alguma pergunta, Laís, do pessoal? Se tem alguma coisa deles, daí a gente já... Nada. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma ideia? Querem compartilhar alguma coisa? Pode abrir o áudio. 3, 2, 1. Bi. Beleza. Pessoal, então a gente pode, também vocês podem estar falando e trazendo algumas coisas, pontuar algumas coisas quando quiserem, né? A live vai estar gravada, então pode-se trazer outras questões em outros momentos, tá? Valmir, realmente muito obrigada. Sempre uma aula sentar e falar com o Valmir, tá? Quero dizer que eu tenho o contato dele, se vocês quiserem. As ordens, pode fazer. Tá? Então, realmente de uma contribuição enorme conosco, né? A nossa escola fica muito agradecida por estar nesse momento e com essa pessoa maravilhosa que é você, tá? Muito obrigada. Laís, eu que agradeço enormemente, um beijo nos alunos. Para você, eu estou na minha escola, eu sou professor aqui em Santa Maria, da rede municipal e da rede estadual. Esse é o horário de reunião dos pais da nossa rede estadual, todo o processo agora, né? Hoje nós estamos tendo a reunião dos pais, mas como eu sou supervisor do ensino noturno, então eu não tenho pais, os nossos alunos estão lá e a gente está se comunicando com eles. Além do que, no meu Sentinela da Querência, nós temos atividade, hoje à noite, amanhã toda tarde e no domingo. Então tá bem movimentado, graças a Deus. Mas eu quero terminar esse trabalho, Laís, trazendo um exemplo. À vontade. Quando eu fui à Bélgica, nós nos encontramos lá com um grupo de danças da Armênia. Primeiro encontramos com um grupo da Hungria. Eu achei muito estranho que as moças pouco falavam. É um país que é da cortina de ferro, é um país que tinha toda essa história e que hoje recém está se abrindo para o mundo. Então era muito difícil as meninas falarem. No grupo da Armênia, peões e prendas, ou meninos e meninas, não se tocavam, porque ainda naquele país, toda a dança deles, toda a dança, tanto de folclore quanto de tradição, não permitia o toque entre os homens e as mulheres. E mesmo assim, eles dançavam aquilo com vigor, mesmo que depois da apresentação da dança, eles estivessem todos juntos, sem problema. Mas a dança representava um período histórico da Armênia, em que homens e mulheres eram distintos. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. É que nem a gente aqui, gurizada. A gente tem que parar para conversar sobre isso, mas nunca deixar de analisar o período histórico em que determinadas coisas foram construídas, determinados termos, determinados... Então, assim, é bem importante que a gente tenha isso presente, que a gente estude, e a partir disso a gente construa uma visão de mundo que vai nos levar para uma cultura de paz, que é isso que a gente está precisando. Um beijo grande a todos vocês. Laís, muito, muito obrigado.
Beijo em casa aí no João, no Piá, para todos vocês. Entregue. E sempre as ordens para tudo que precisarem. Beijão, Valmir. Tudo de bom. Obrigada a todos que estiveram conosco. Qualquer coisa, entre em contato conosco, né? Que a gente vai se falando sobre... Teríamos muito mais para falar, né? Tudo de bom, boa noite. Obrigada a todos que participaram. E fiquem bem. Boa semana farroupilha a todos. Abração.